Oiê, Oi, Dé, tá me tudo ouvindo? Me vendo? bem? Tô sim. Você tá me vendo, me ouvindo? Tô. Opa, o Ricardo tá entrando aí. Espera aí que eu tô virando a câmera. Como é que vira? Aê, Estranho. Tudo bem? Já tá Consegui. e ouvindo? aí, tudo bem? Estão conseguindo ver direitinho? Não, eu tô vendo perfeito, mas eu não tô ouvindo no treco aqui do negócio. Peraí. Meu Deus. Tu tá me Não tá vendo conseguindo hoje, ouvir? Dé? Vocês estão chiques, hein? Ô, Dé, tu tá me É vendo? uma ocasião especial. Tô, Carla, você tá me vendo? Sim, Então hoje deu certo. Que ontem quando a hoje gente deu. fez, eu fiquei sem ver a Carla. Nossa, enfim. Mas é uma ocasião especial essa, então por isso que tá dando certo com esse convidado. Tudo bem, Que bom, Ricardo? Muito que bom, bem-vindo. Tudo Ricardo. bem? Eu que tô feliz aqui. Eu que vim aprender. Vamos ver. Obrigada, Ricardo, obrigada por aceitar o nosso convite aí, Ricardo. Obrigado a vocês. exatamente. Carlinha tirou as palavras da minha boca. Eu ia dizer exatamente isso. Obrigada, de verdade. A gente sabe que seu tempo é apertado, mas a gente tem aqui um assunto importante para falar com as pessoas e vamos aproveitar, gente. Essa live vai ser Eu acho especial aqui com o Ricardo. que fecha Um bastante expert com o nosso não. último episódio, né, Dé? Oi? Fecha bastante com o nosso último episódio. A gente iniciou o nosso último episódio aqui no Mente Pode falando já, né, nesse início sobre empreendedorismo, né? E hoje Total. com esse nosso convidado maravilhoso a gente vai dar a sequência aí nesse papo que tem muito assunto para a gente tratar dentro disso. Vamos Maravilha, tô falar animado. sobre a crise revela o empreendedor. Você concorda com essa frase, Ricardo? Eu concordo, eu concordo. Eu acho que se você, bom, contando um pouco da experiência que a gente tem aqui, né, que já é uma amostra importante aí de 400 empresas atendidas, então 400 empreendedores. É, quando a gente vê o começo de cada um, são raros os casos que o cara fala, eu tinha muito dinheiro, aí fui empreender por esse caminho e tal. Sempre tem alguma, pode até ser que o cara também já tinha dinheiro de família, coisa assim, mas sempre vem 90%, 80% de alguma porrada que ele levou, ele precisou ganhar dinheiro, né? E é engraçado que hoje está na moda do propósito, que a gente tem que achar o nosso propósito, não sei o quê, mas se você vê o início, cada um, e eles falam, putz, eu não tinha propósito nenhum, meu propósito era me sustentar, né? Então, o Cuidar da minha propósito vem depois. família. Exato. Meu propósito é pagar a conta do condomínio. Então, depois que vem, daí o cara começou a vender alguma coisa, não sei o quê, e aí prosperou. Mas eu Eu acho acho que muitas pessoas aqui podem se identificar com isso, porque a grande maioria busca, de fato, esse conforto financeiro primeiro, né? Porque a que gente não é, pode se perder também na ilusão do propósito de viver o sonho, enquanto a gente tem que equilibrar aí a questão da nossa realidade, né? Só que assim, se você ir pela vertente que a sua realidade, ela depende apenas de você e é você que vai fazer ela acontecer, aí que você consegue mudar o cenário das coisas. é, Por isso e que planejamento é importante também, né? Por isso que a gente fala, né, de algumas regras de sucesso e o planejamento está muito forte nisso, né? Não basta eu ter apenas um sonho, apenas um ideal e viver a minha missão, né? Não basta apenas também eu só querer trabalhar para ganhar dinheiro, porque ao longo do tempo isso vai se tornar uma frustração. Então a gente precisa entender e conseguir alinhar esses dois, os dois melhores mundos que a gente diz, né? É sim tu ter a técnica, né? Tu aprender a aprimorar a sua técnica, é sim tu dar valor, dar ouvidos aos teus sonhos, aos teus objetivos, mas com esses dois lados conseguir construir um caminho com muito planejamento, com muita sustentação para te conseguir ter uma vida plena, né? é, Maravilhosa. eu acho que tem essa história do planejamento, mas sem querer discordar um pedacinho A gente só. Tem a história do. adora, adora discussão, Vamos então Isso você aqui tem, pode isso aqui para discordar sim. debater. vamos brigar logo nos primeiros 2 minutos. Não, Vamos, cadê a cadeira? vamos pegar a cadeirada. Mas, na verdade, eu acho que o início
quando você vê o início desse empreendedor, falando aqui, né, de amor, não estou nem falando o que eu acho. Você vê muito forte a característica da iniciativa. Então, às Sim. vezes, até sem planejamento. Então, eu vou te dar um exemplo. Uma cliente nossa que montou uma clínica. Daí ela conta, o primeiro aparelho que eu montei, eu peguei no cheque especial para montar. Bom, se ela tivesse passado numa empresa tipo a nossa, a gente ia falar, não, você não vai fazer isso. Você não vai pegar no cheque especial a 10% ao mês para montar uma clínica que você nem sabe ainda que vai rolar, né? Você não faz empréstimo de 10% ao mês para nada. E daí, se ela não faz, o negócio não anda. Então, o que a gente vê uma característica, não é também para estimular você fazer coisa na loucura, né? Mas o que a gente vê forte é iniciativa. Se tiver iniciativa, planejamento, com finanças, você juntou um monte de coisa. O problema é que um monte de skill dessas, planejamento, finanças, inteligência emocional, não sei o quê, sem iniciativa, você ficou em casa. E iniciativa, eu acho que é o principal pauta que você vê quando as coisas não andaram. Pega aí para qualquer... Até para fazer ginástica, sei lá. Total. Não, o que você está falando faz total sentido. E só, assim, agregando ao que você está falando, que eu acho que também faz, assim, total a diferença nos resultados, é a parte da perseverança. É você persistir aquilo que você se determinou a iniciar. Porque não adianta a pessoa ela ter aí a garra de iniciar, e é aqui onde muitas pessoas falham. Porque a pessoa ela pode até ter a garra de começar, né? Ela começou, ai, que emoção! A empolgação do começo, ela sempre é uma adrenalina muito boa de se viver. Só que o problema é se manter nessa. Tem a disciplina, né, Dé? Exato, se manter nessa energia de que eu preciso persistir, por mais que as coisas talvez não tá me dando o resultado que eu estou esperando ainda, mas tem que entender que é um processo. Nada vai nascer da noite pro dia. E a vida do empreendedor é assim, né? Um dia alto, um dia baixo, um dia alto, um dia baixo. Então, tem que ter disposição para isso, né? Não é que nem um trabalho comum, CLT, que eu vou lá, eu faço meu arroz com feijão e volto para casa, né? Não me preocupo com o futuro, com o amanhã da empresa, né? Então, o empreendedor, ele tem muito que ter aprender a lidar mesmo com os altos e baixos do dia a dia, né? Mas essa persistência também, eu acho que é para meio para tudo, até quando você para o empreendedor, óbvio, mas quando você trabalha lá você deu o exemplo banco. da academia, né? Muitas pessoas começam e aí não, então, no meio do caminho é bom, né? Você sabe que você precisa ir. Você fez imagina, eu acho que a persistência é isso. Você está lá frio na sua casa, aí você fala, eu vou, pode ser academia, mas pode ser, eu trabalho no banco, vou falar uma coisa mais Caxias. Eu trabalho num banco, eu quero fazer meu pé de meia lá, eu vou ficar 5 anos lá, esse é meu planejamento. Aí você vai um dia, mas no quarto dia você teve um feedback ruim, não sei o quê, já chegava, vou largar tudo, e não sei o quê. Tá. Putz, quando você estava calmo, você decidiu que o negócio era ficar 5 anos. Tá. Então, você vai ter esses altos e baixos, e talvez é melhor você não tomar nenhuma decisão quando você chega puto da vida, desculpa a palavra, né? Chegou desanimado no trabalho, aí você vai tomar uma decisão que você vai sair do banco para aquele momento. Quer dizer, e também tomar muito cuidado. Até nos momentos. É a mesma coisa. Exato. Até nos momentos positivos, quando você está extremamente eufórico de alegria ali, também não é um momento bom para se tomar decisões, porque você pode tomar uma decisão precipitada também, né? Tem que esperar, regular e não, total. Talvez, eu não sei, não sou mestre, estou falando que eu mais olho, né? Que eu mais vejo. Você tem a voz da experiência, Ricardo, isso vale muito. Não, a gente vê muita coisa, mas para aplicar, quando é muito mais fácil você falar dos outros, né? Mas quando você vai na persistência, talvez um truque é não tomar decisão. Você fez um planejamento, eu vou acordar todos os dias de manhã, eu vou na academia. Puta, aí, primeiro dia, puta, eu não vou, tá meio chovendo, não sei o que. Puta, tá em desacordo com aquilo que você pensou meio
na frieza, né? Então, puta, e isso você vê também no negócio. Você fala, olha, eu vou tentar prospectar para esse tipo de cliente, que nem esse podcast de vocês. Eu vou fazer durante 3 meses. Vamos ver o que vai dar. Se vai dar muito volume, se vai dar médio, se vai explodir e tal. Você estava frio, vocês planejaram isso. Então, de repente, vocês vão ter um muito bom, um mais desanimado, não sei o que e tal. Não dá para tomar decisão no meio, assim, né? Se vocês combinaram que ia ser 3 meses, segue aí até que se prove que não era os 3 meses, sei lá, eventualmente. Mas tem que ser uma decisão meio fria, e não na emoção. Eu acho que a gente tem que sempre colocar uma pequena. Quando a gente coloca metas diárias ou metas mensais, metas trimestrais, é mais fácil do que se a gente pensar a longo prazo. Porque no meio do caminho você pode mudar de ideia. Tá tudo bem. A não, lógico que sempre seguindo a linha daquilo que você quer para sua vida. Você não vai fugir para qualquer lado. Que é aquela coisa, quem não sabe o que quer, qualquer caminho presta. Qualquer caminho. Né? Qualquer caminho serve. O quanto você está disposto a pagar o preço dos seus sonhos também, né? Agora, porque exige o preço financeiro, exige o preço da disciplina, exige o preço da energia, né? Então, empreender a gente sabe que é uma coisa, né? Um desafio. E na opinião de vocês, qual é a diferença na persistência para ter teimosia? Porque o persistente é aquele cara que deu certo. Teimosia é o cara que, puta, burro, de novo, tentando aquele negócio que não vai dar certo. Aonde vira a teimosia? Eu acho que entra a parte da consciência, da inteligência emocional da pessoa. A pessoa ter bom senso de saber que ela tá sendo teimosa em uma coisa que ela já, por exemplo, ela fez, não precisa ser nem algo negativo, mas ela fez algo, uma tentativa uma vez. Ela vai lá, tenta pela segunda vez, porque ela viu que alguma coisa da primeira vez ela não fez tão 100%, beleza, vou tentar mais uma vez, vou tentar a terceira vez. Tudo está indicando que está indo errado e você continua persistindo, aí já beira a teimosia. Você ter o bom senso de saber discernir até que ponto que eu vou, qual que é o meu limite. Entendeu? Cheguei no meu limite, não tem para que eu insistir em algo que não está me trazendo retorno. Ah, mas eu queria. Ah, mas eu estipulei. Ah, mas eu idealizei para mim. Se vira você com as suas crenças e reformula o que você idealizou. Você idealizou algo que talvez não é bom para você. Então, eu acho vamos que trabalhar para reformular. O objetivo final é o que conta, né? O caminho que eu vou seguir, ok, eu estruturei um planejamento, mas eu vou seguir conforme também o mercado, conforme a vida, conforme as situações, as crises que vão acontecendo, e eu vou me adaptando para chegar naquele objetivo final. Agora, se eu traço um objetivo, não, tem que ser assim, desse jeito, do jeito que eu quero, da forma que eu quero, aí eu já acho que já beira uma teimosia, né? Uma falta de inteligência emocional. Tem que tomar cuidado. Eu perguntei sem ter pensado também na resposta. E eu fui pensando ao longo do que vocês foram falando. Eu acho que é isso mesmo. Você define alguns, para tudo, né? Milestones, assim, né? Etapas que você vai reavaliar. Então, eu vou fazer isso durante... para você ir... Falando de academia aqui, não sei, estou com isso na cabeça. Vou fazer durante um mês isso aqui. Será fisioterapia para melhorar. A academia a gente até já sabe que funciona, né? É só você ir, seguir lá o script. É só você fazer. É só fazer, né? Vou fazer dessa maneira, vou prospectar o cliente X 3 vezes. Se não der, significa também que não deu e beleza. Aí você tem que contar até um pouco com Deus, de falar na terceira deu. Quer dizer, será que na quarta ia dar? Será que na quinta? Será que na sexta? Aí se você vai nessa, você vai ficar louco. Então, tem aquela história na Bíblia, inclusive, de Moisés, né? Que Moisés ele não entrou na terra de Israel. Não sei se vocês conhecem essa história. Não, ele não entrou. Ele foi o único que Deus não permitiu ele entrar por conta de um pecado que ele fez, que ele bateu na pedra, enfim. E ele fez 320 orações. Se ele fizesse mais uma, ele entrava. Ou seja, ele persistiu até o final. Só que ele sabia que se ele tentasse mais uma vez, Deus ia permitir que ele entrasse
Só que como ele não era merecedor de entrar e ele quis obedecer, né, como que eu posso dizer, ao que Deus queria que ele não entrasse, então ele cedeu e abriu mão. Mas é aquela coisa, é você persistir. Vai chegar um momento que você vai ter o bom senso de saber se você tem que continuar ou não. Até mesmo com questão de cliente. Eu já trabalhei muito em comercial, Ricardo. E é uma questão muito delicada, porque às vezes você fala, meu, será que eu continuo enchendo o saco dele? Será que eu continuo indo atrás desse cliente para ver se ele fecha, para ver se ele fecha? Mas é você ter o bom senso de saber até que ponto é o limite de você estar pensando apenas em você, estou dando o exemplo do cliente, tá? Apenas em você, no seu bem, ou se você de fato está pensando no bem do cliente, porque senão você não vai gerar o resultado que ele deseja. Você vai Isso aí. insistir, 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 uma hora você vai bater de cara porque você vai vender uma coisa que talvez ele não precisa. E aí? Como é que você E o resolve cara isso que enche depois? Você muito queimou o a saco fita. também não vende, né? Puta, quando você insiste muito, você não vende. É uma linha tênue. É uma linha tênue de saber equilibrar, porque você pode correr o risco de ser um cara chato, sabe, teimoso, igual você tá falando, ou ter a lábia de saber vender ali. Aí é ter o bom senso. Eu adoro usar esse termo, porque eu acho que é o bom senso, o jogo de cintura, de você saber até que ponto você chega para cada situação, né? Qual que é o seu limite? Como é que foi o teu início, Ricardo? Conta um pouquinho pra gente. Tu alinhava essa mentalidade com esse planejamento? Como é que foi quando tu saiu dessa... Tu trabalhava no banco antes, né? Era bancário. Eu entrei para começar, comecei a trabalhar numa corretora que nem existe mais, de graça. Sempre teve muito em casa meio a mentalidade, vai trabalhar, começa antes, né? Então não podia ficar em casa dando aquele cochilo à tarde, depois da faculdade. Eu lembro que logo no começo eu dormi escondido em casa, o meu pai não vê. Então eu ia para uma salinha, não sei o quê, e dormia meio escondido assim para ele não ver. Se ele visse, ele fala, pô, você é um vagabundo, não sei o quê. Tá? Então tinha que trabalhar meio cedo, né? E aí eu fui, não tinha muito onde arrumar. Eu fui, primeiro ano de faculdade, ninguém nem quer, fui para uma corretora trabalhar de graça, lá, ficar lá. É bom que você trabalhe de graça, ninguém te cobra muito, você pode sentar com quem você quiser para aprender também. Né? Se também você não quiser fazer nada, é uma armadilha também, porque ninguém te cobra. Mas foi legal, lá conheci um cara, já me indicou para o banco, para o Santander, depois, vou contar rápido, né? Fui para o JP Morgan e tal, aí já estava efetivado, comecei uma carreira, e aí, só que também eu queria voltar a atender cliente, como eu estava lá no primeiro estágio, né, que eu estava no JP Morgan, não era mais atender cliente. E aí fui para uma corretora que depois virou uma corretora grande de varejo, que hoje é a Rico, foi vendida para a XP e tal. E de lá fui para o Itaú, o último emprego. Né? Sempre aí, esses últimos anos, sempre na frente a frente com um cliente de diversos tipos de cliente, ou de alta renda, ou média, mas sempre lidando com bolsa. Aí, em 2013, eu saí do banco, do Itaú, fui para uma gestora, um private equity, que compra empresas, inicial, né? Ele estava montando a gestora, nem tinha ainda, não tinha empresa a se comprar. E lá que eu comecei a conversar com um monte de empresário, e os caras sempre queriam dinheiro, que era o que a gente fazia lá, né, se propunha a fazer, de aporte para ficar sócio. E só que os caras não conseguiam mandar. Você via, cara, você dava uma baita história. Nossa, eu montei isso, agora faturo 100 milhões, não sei o quê e tal. Chegava com carro importado. Nossa, que bacana conversar com essa turma. Muito mais legal do que falar com o vice-presidente da Klabin. É legal falar com esse dono dessa gráfica aqui que ninguém sabe o nome. Né? Eu achava muito mais interessante conversar com essa turma do que com o executivo. E não ter desmerecimento nenhum do executivo, mas eu mesmo achava. E aí, foi nessa gestora que eu falei, olha, eu posso fazer um trabalho para você para arrumar seu financeiro e ter as informações para a gente conseguir captar dinheiro. Né? E aí, vai, então tá bom. Então, me manda quem que faz isso? Essa empresa que você está, a gestora?
já tinha combinado com o dono da gestora, ele não queria pegar esse trabalho, eu falei, não, a minha empresa mesmo. Aí ele falou, que legal, então como é que chama a tua empresa? Eu falei, RG5, que é RG, meu nome, e 5 o número que um dia me falaram que era o número da sorte. Faz muito tempo que falaram. E aí eu não tinha o que falar na hora, pum, soltei essa. Aí voltei para minha... então tá bom, manda a proposta. Aí foi embora, cumprimentei e tal. Voltei para minha mesa, mandei uma proposta, não sabia nem fazer proposta. Né? Entrei no Google, proposta de consultoria. Como é que foi? Aí fiz um track super redigido, mega formal, né? Bem diferente do que né? E é muito mais interativo para o cara entender o que vai ser o trabalho. Então. Aí mandei para o cara, precisava entrar esse trabalho também, que eu estava 7 meses sem ganhar nada, tinha saído do banco, trabalhando o negócio virar lá, o outro, e não virava. Então. E aí entrou. Nossa, que bacana. Aí comecei o trabalho lá, aí entrei no INSPER para fazer um curso lá para gerir empresa, porque eu não tinha esse background. Né? Eu sabia analisar empresas, grandes empresas, dentro do ar-condicionado do plano, e não ir lá fazer alguma mudança. Né? E aí, junto, paralelo com esse trabalho, eu me matriculei num curso no INSPER, foi super legal na época, estava meio paralelo. Logo já conheci o Gustavo, o Daniel, que sou sócio hoje, e virou realmente uma empresa. Antes era eu praticamente sozinho. Mas eu Olha também... como Deus manda... Às vezes a gente tem oportunidades que passam pela nossa frente, a gente tem que estar prontos para, né, para agarrar a oportunidade, porque imagina, no seu caso, você teve uma oportunidade e você fala, não, deixa eu fazer acontecer, né? Foi isso, mas a noia que você fica não é legal. Pô, parabéns, você agarrou a oportunidade. A noia é o seguinte, todos devem ter, né? Quantas oportunidades não estão passando toda hora? E a gente não... Estou contando uma que passou, sei lá, e eu peguei. Quantas que eu não peguei, né? Muito mais do que... Mas aí é que tá o segredo, Ricardo. Quando a gente tem clareza do que a gente quer para nossa vida, a gente se alinha no comportamento, no pensamento, no sentimento, na nossa fé, tudo. Os quatro eus, né? Que a Carla sempre fala. O eu físico, o eu mental, o eu espiritual e o eu Então, quando você tem isso alinhado ao que você quer, ao seu propósito, por isso que a gente usa esse termo, propósito de vida. Você alinha todas as suas áreas para aquilo que você quer, automaticamente as oportunidades que vão surgir, elas vão fazer sentido com aquilo que você quer, porque pode surgir uma oportunidade que não faz sentido para você, né? Pode chegar alguém e te contratar para ser um piloto de avião, sei lá. Tô dando um exemplo bom. Mas você tem preparo? Você tem preparo? Você ia tentar? Então, mas você tem preparo para ser um piloto de avião? Não. Você estudou para ser um piloto de avião? Não. Você tá com seu pensamento voltado a isso? Você está fazendo coisas estudando, se preparando para ser um piloto de avião, se é isso que você quer? Então, você percebe como tudo tem que estar alinhado, indo para o mesmo sentido? Porque quando você não tem essa noção, pode falar. Pegando esse exemplo do piloto de avião, não significa que por aparecer essa oportunidade e tu ainda não estar preparado, não significa que não possa ser o teu caminho. Mas tu precisa te alinhar, né, com os 4 eus que a gente fala, para que isso possa vir a virar realidade, né? Hoje, talvez o Ricardo não esteja pronto, não seja nenhum sonho dele virar esse piloto de avião. Vamos usar esse exemplo aí. Mas daqui a pouco o Ricardo começa a se preparar, começa, né, a viver em novos ares, com novos amigos, novas pessoas. Nossa, descobri que esse é o meu propósito, minha missão, é isso que eu quero. Mas lá atrás, eu não estava preparado para isso. Nem mentalmente, nem fisicamente, sabe? Então, assim, por isso que a gente diz para as pessoas, precisa caminhar. As pessoas chegam muitas vezes para mim, assim, nas mentorias, eu não sei qual é meu propósito de vida. Não é ficando em casa, parado, só estudando o mental que tu vai descobrir. Precisa viver, precisa ir pra vida, precisa conhecer pessoas, precisa estar em grupos. Entra o físico, né, Carla? É você alinhar o seu comportamento. Ainda que não seja, eu não gosto muito desse grupo, sei lá, de leitura, de golfe, alguma coisa assim, que ainda não seja o teu objetivo final. Mas entrando nesses grupos, conhecendo pessoas novas,
tu vai adquirindo conhecimento, tu vai tendo mais experiência de vida e portas vão se abrindo. Né? Isso que é o mais importante, então viver. Eu sou um cara que, se deixar, eu fico em casa 100%. Escolho sempre ficar em casa, desde sempre. Mas eu vejo que, quer dizer, de programa, vamos tomar um chopp, vamos não sei o quê. Puta, em geral, né? Mas é o que você falou, tudo é melhor nesse sentido de você ver oportunidades, ter ideia, não sei o quê. Tudo é melhor do que você ficar sem fazer nada. Então, uma das coisas que eu sempre tive muito em mim, mas depois fui descobrindo, é que se você pegar primeiro, que eu sempre gostava, né? De sentar e... Acho que até com a Débora mesmo, quando a gente conheceu, eu marquei, conta aí da sua empresa, de publicidade e tal, como é que tá, como é que não tá. Aí o Mirra, o Rabino, veio falar comigo, ele veio falar, de repente ele já estava falando da empresa de mármore dele. Quer dizer, eu gosto de... Me conta um problema, né? Puta, eu gosto de amenidade e tal, mas me conta um abacaxi aí pra gente pensar nele. Eu sempre gostei disso mesmo. Isso foi um negócio de resolver. De repente, os psicólogos falariam que eu não consigo resolver os meus, e aí eu quero resolver os Você meus. tá querendo resolver dos outros. Pode ser. Tu é o médico das empresas, digamos assim, né, Ricardo? Mas é isso que você faz, Ricardo. Você dá consultoria. Cuida de patologias organizacionais, assim. Mas isso foi... Oi? Cuida de patologias organizacionais. Não, mas eu sempre gostei, mas por que você não tenta vender aqui? Por que você não faz isso? Não sei o que e tal. Então, eu sempre gostei de entrar nisso, mesmo não trabalhando com isso. E aí, quando surgiu meio natural essa reunião que o cara pediu uma proposta, mas foi quase pilotar um avião para fazer o trabalho. Porque eu gostava de pensar no negócio do cara, de jogar alguma ideia, tentar fazer. Então vou te conectar com um amigo meu que faz isso parecido. Tal. Deu certo, vou na reunião, não ganhava nada. Ficava tomando café com gastrite até hoje. Apresentava, tomava cafezinho, não sei o quê, ia sem ganhar nada, tal, porque eu gostava mesmo. E aí, na hora que eu aceitei esse negócio, mas foi tipo pilotar o avião que você falou aí. Eu não tinha preparo, né, metodologia tal, que veio depois muito pro meu sócio, né? E, calma, vamos organizar, agora a gente entra no cliente, o cronograma é esse, faz isso, faz aquilo, não sei o que tal. Então, isso aí veio muito com eles, com esse aporte deles aí de já ter história com consultoria. Mas eu gostava de conectar as coisas, fazer o negócio acontecer e tal. Então, a gente fala muito que... Falar também, né? O que eu acho importante para quem está ouvindo e para quem está pensando, né, se larga esse emprego, se tenta esse sonho, né? Eu queria te perguntar, Ricardo, o que eu acho que passa por todo mundo, mas eu queria que se tu pudesse falar um pouquinho. Deu medo? Então, cuidado com a minha resposta, porque parece, quando vocês escutam, que alguém escutar, eu falo assim, puta, o cara, ele viu que tinha uma abertura no mercado, falou, vou entrar para fazer isso. Deu medo de não ter dinheiro para o mês seguinte, isso que deu medo, né? Na época. Estou exagerando, mas meio sério. Claro. Estava assim, há 7 meses sem ganhar nada, vou ficar mais quanto tempo? Apareceu uma oportunidade de uma coisa que o cara gostou de mim. Eu achava que eu podia resolver, pum, mandei a proposta. Eu não tinha nada a perder, tinha zero a perder. Entendeu? Mas então, isso é a mente empreendedora, né? É de você ver oportunidades nas pessoas que tem em volta de você. Porque as pessoas, elas têm o dinheiro que você precisa. É muito óbvio isso. O dinheiro que você quer hoje está no bolso de outra pessoa. Você tem que fazer esse dinheiro chegar em você. Como? Isso que você fez. Você vendeu um conhecimento que talvez... Você viu uma oportunidade. Talvez não era um conhecimento 100% que você tinha, mas você falou, poxa, eu tô vendo uma dor aqui das pessoas, né? Eu tô sentindo que as pessoas precisam disso. Por que eu não posso oferecer esse serviço? Vamos lá, deixa eu fazer isso acontecer. Foi exatamente isso. Caiu a ficha nessa época de falar, se eu resolver um problema de alguém, eu tô valendo alguma coisa, porque esse problema custa. Né? Custa. Custa alguma coisa. Pô, se eu falar que eu vou te fazer um negócio que a gente vai aumentar o faturamento da tua agência lá, não sei o quê, você vai falar, porra, pode ser interessante, não sei se eu vou conseguir entregar ou não. Aí é uma questão de reputação depois, se eu estou disposto a ludibriar. Exato. Né? E daí você não dura mais 5 anos. Isso vai determinar se você fica no mercado ou não. Mas identificar, todo mundo tem um problema. Então,
um pouco disso que da hora me deu a sacada de falar, então o cara tem um problema, eu consigo resolver com o skill que eu tenho e não tem isso dentro da empresa dele. Vamos resolver. Foi meio... Mas não, essa história do medo não deu porque eu não larguei nada para fazer isso. Pelo contrário, Sim. eu tava na teimosia de um negócio que vai, não vai, mais um mês, mais um mês, mais um mês. Sempre parecia lá o Moisés, eu já estava na 300 e tantas, reza. E aí eu falei, puta, e aí, o que vai dar? Mas sempre parecia que estava na trave tudo lá. Mas não estava, né? Quer dizer, estava, mas não passava da trave. E então eu não tive medo, né? Porque foi um jeito. Aí foi legal de entrar, mandar uma proposta e ter uma aprovação. Eu falei, nossa, tem um treco aqui, aconteceu alguma coisa. Tem alguma coisa Por um acontecendo aqui. Eu lado, mandei uma proposta e o cara topou. Então, por um lado, querendo ou não, se você enxergar essa situação, assim, você estava num momento de dificuldade, né? Passando por dificuldade financeira e tal. E eu gosto muito de falar isso, pode parecer clichê, mas se você analisar, faz total sentido. Quando a gente passa por uma dificuldade, um desafio, nada mais é do que um gerador de oportunidade que você está precisando. Às vezes, aquilo que você está pedindo para que aconteça na sua vida, vem um problema que, na verdade, ele vai solucionar para que engate naquilo que você quer fazer, naquilo que você pode fazer dar certo. Então, assim, a gente tem que sempre ter essa visão de, quando acontece alguma coisa, tentar enxergar a oportunidade que tem disso. É o que a gente sempre fala também no mundo do coach, todo mundo que dá é. mentorias, né? Falam Mas isso aí, de... isso tem no judaísmo pra caramba. É, Hã? antes do Pablo É do Marçal, isso aí judaísmo, tem no lógico. judaísmo. E eu acho que uma prova disso foi a pandemia. E é por isso que a gente fala da importância da mentalidade, da inteligência emocional, da mentalidade forte, porque na pandemia, quantos empresários faliram e quantos viraram milionários, prosperaram? Qual que é a diferença desses dois? Porque dois empresários que estão no mesmo país, na mesma cidade, no mesmo bairro, tá? A gente pode fazer bem nichado mesmo. Duas pessoas que moram no mesmo local, têm as mesmas condições de saúde, de inteligência, blá blá blá. Por que uma prosperou e a outra não? O que difere uma da outra? Será que é sorte? Eu acho que tem pouco de sorte, mas deve ter alguma coisa. Tem uma coisa que eu vejo muito de o cara não estar no limite. Né? Ele tem um livro que chama Pensamento Eficaz, puta livro, hein? Que eu acho que vale a pena ler. Que de você, como você se organizar para tomar decisão. E no final você nunca Sim. pode se colocar, tem um monte de coisa que ele fala, mas nunca pode se colocar num ambiente de fraqueza para tomar decisão. Qual que é o exemplo? Putz, eu tenho uma empresa zero de caixa, hiper alavancada e tal, veio a pandemia, quebrei. A outra que, putz, vamos sempre manter um caixa, vamos prever isso aqui e tal. Eventualmente passa pelas vacas magras aí um pouco melhor. Mas a pandemia ajudou gente que estava ruim também. Foi uma coisa muito louca que É aconteceu. isso que eu tô falando. Teve Ela pessoas ajudou. que tiveram inteligência para achar uma oportunidade, teve gente que, ai meu Deus, é o fim do mundo. E aí, aquilo reflete total no seu negócio. A sua perspectiva do mundo, a sua perspectiva de como lidar com as coisas, vai refletir em tudo que você vai fazer, nas decisões que você vai tomar. É verdade. Eu acho que tem um aspecto mental, que é o que vocês cuidam muito, e tem um Sim, aspecto do cara. Por exemplo, eu conheço uma empresa que eu estava bem próxima da gente durante a pandemia. A gente fez uma análise aqui e falou: ó, cara, você não vai conseguir, se você não fizer isso de ação, você vai quebrar em abril. Mostrando para ele. Aí entrou pelos cálculos. fluxo de caixa, previsão. Aí entrou a pandemia, ele não quebrou. E era um setor muito perto, muito impactado pela pandemia. Por que ele não quebrou? Ele tem essa mentalidade mesmo, tudo para ele vai dar certo. Mas não é só a mentalidade. Primeiro que ele usou
A pandemia foi um benefício. E no final, como os bancos foi permitido você dar calote em banco, permitido você atrasar aluguel, todo mundo pôde fazer um monte de coisa que não podia antes. Então ele entrou na boiada. Precisamos atrasar o aluguel por causa da pandemia. Quer dizer, ele já não ia pagar o aluguel, entendeu? Então, eu lembro que saiu a pandemia, ele soltou um vídeo no Instagram falando, olha, tá muito difícil a pandemia, a gente não vai conseguir pagar os salários desse mês. Não tinha nem morrido, não tinha morrido um aqui no Brasil. E ele já soltou o vídeo. Tô exagerando. Ele aproveitou a situação, né? Aproveitou, mas isso é uma coisa louca. A pandemia veio salvar ele. Porque aí ele pode sentar com os bancos e falar que tá mal por causa da pandemia. Né? Então, ele usou isso muito bem. Mas ele tem essa mentalidade. Tem a questão da mentalidade e eu acho que vem junto com o conhecimento, porque não adianta você ter uma mentalidade forte, blá, 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 mas e aí? Você está se preparando, né? É ter a mentalidade de evolução, de crescimento, porque as pessoas parece que elas chegam no momento que elas estagnam, né? A gente nasce, vai para a escola, aí faz 15 anos, né? A festa de 15 anos, cada vez as nossas metas, né? Aí sai da escola, vai para a faculdade, faculdade encontrou relacionamento, relacionamento casou, teve filho, comprou apartamento, blá, blá, blá. E aí parece que as coisas começam a estagnar, né? Já tá tudo resolvido. Mas é nesse momento que você tem que olhar para você e falar, não, eu posso muito mais do que isso. As pessoas mas tem essa cabeça. Engraçado o seguinte, eu reparo bastante nisso, mas dentro da mostra que é o meu dia a dia, que é, sei lá, 12 horas, 14 horas do meu dia, essas empresas, eu já não tenho muita gente assim. Porque o cara que abriu a empresa, tá seguindo, não sei o quê, ele já é um cara otimista. No Brasil ainda, que tudo muda fácil, tá? Ele já passou por bastante coisa. Ele não é um cara xoxo. Ele não é um cara bola murcha. Você pode discordar dele. Um é mais louco, o outro é mais irresponsável, o outro é mais conservador. Tal. Mas são caras que eles já deram esse passo. Então, se eu pegar a minha amostra de clientes, que são empresários, pode ser empresa de 3 milhões de reais de faturamento ano, que é pequena para a gente, ou de 300, então, mais ou menos onde está as maiores que a gente já tem, são caras que deram um passo já acima de putz, o que eu vou fazer da vida? Então ele não tem. Sim, eles já estão em outro patamar. Mas eu são pessoas muito fora, dentro das empresas dos clientes, dos funcionários, né? Eu vejo isso muito. Mas isso aí é o negócio do automático que a gente falou, se não tomar conta, a gente mesmo entra no automático, né? Me fala como tu costuma cultivar a tua mentalidade. Porque hoje a tua empresa já é uma empresa consolidada, uma empresa de sucesso. Né? Também não é um pouco do teu também não é todo dia. Eu quero entender e ouvir as tuas dicas, e o pessoal também quer saber as tuas dicas hoje, de como é que tu cultiva essa mentalidade. Porque tu não pode estar com uma mentalidade negativa, pessimista, né? Porque as coisas vão acontecendo no mercado. E tu, como empresário de sucesso hoje, não pode deixar qualquer coisa te impactar, né? Primeiro agradecer tudo que você falou. Não sei nem se concordo com tudo, mas tudo bem, não vou desdizer. Mas como é que eu faço de recente para cá, né? Primeiro que eu escrevo muito, né? Eu escrevo muito de coisas que eu tenho de ideias, e se eu estou incomodado, escrevo por que eu estou incomodado e tento descer e quebrar esse incômodo. No final, você merece um aplauso, hein? Acho que é a primeira pessoa que eu venho falando assim por iniciativa própria que faz isso, porque é um exercício tão bom e as pessoas não fazem. O poder da escrita é maravilhoso. Você sai muito relax. Você sai muito relax. Eu comecei organiza 2 anos para cá. Não, eu tenho um caderninho que fica do lado da minha cama e aí eu tô muito... Porque às vezes você tá preocupado, você não sabe nem o que é. Existe alguma coisa. Você tá irritado. Teu filho faz alguma coisa, você já meio que dá uma patada, não sei o quê. Aí você vai escrever, fala, puta, eu tô com medo disso. Você vai ver, às vezes tá muito no medo também. Tô com medo disso aqui, tô com medo que isso dê errado. Puta, 10, vai dar errado.
a minha opinião ali. Puta, tá bom, e se der errado? Então aí você vai quebrando, puta, não é o fim do mundo, né? Se isso der errado. Com paciência, entendeu? É igual a piada do. Então, resumindo, a pessoa, eu acho que escrever foi um negócio que ajudou muito. Esporte ajuda, né? É uma dica fantástica, gente. Prestem atenção. Quem está ouvindo, gente, pega essa dica. Não, escrever ajuda muito, isso aí mudou, né? Mas a história do Rabino, que o cara perguntou, como é que você dorme com a... Ah, não é essa. Tá o marido com a esposa, o marido não tá conseguindo dormir e tal. Aí ele falou, mas por que você não tá dormindo? Qual é o teu problema? Ah, é que eu tô devendo pro banco e amanhã, o dia de pagar, não vou pagar. Meu dinheiro, eu não tô conseguindo conceber isso, tô muito nervoso. Ela pegou e ligou pro dono do banco. Olha, o meu marido não vai te pagar amanhã é o dia que ele te paga, ele não vai te pagar, não. Aí ele, tá bom, beijo, tchau, pau. Aí ele falou assim, tá louca? O que você falou? Pô, acabou, agora você pode dormir. Quem não vai dormir é ele agora, que não vai receber. Você já pode dormir, tá falado já. Você pode dormir tranquilo, o outro deixa o outro. Então, no final, eu acho que você vai aumentando o poder daquilo que é ruim, né? Na sua cabeça. A não ser, puta, é que tudo, eu acho que você vai maximizando. Putz, eu perdi, no final você fala, cara, eu fiz tudo. Estou fazendo um processo que dá raiva na gente quando a gente não fez o que deveria ter feito. Né? Ah, eu perdi o cliente quer cancelar o projeto. Ah, mas o que aconteceu? Eu cheguei bêbado na reunião e aí perdi o cliente. Mas, pô, isso é burro pra cacete. Não tá fazendo nem o seu, né? Se você fez tudo Você vacilou com você mesmo. É tipo uma autodecepção, né? A gente se decepciona com a gente mesmo. E eu acho que escapar disso, é que eu exagerei agora, né? Não. Ninguém vai fazer isso. Não, assim. Acho que não existe, mas você pode, de repente, minha apresentação não estava tão legal porque eu não dediquei tanto. Putz, isso aí você vacilou, porque isso estava na tua mão. Perdeu o cliente não estava na tua mão. Né? Então, eu acho que eu tive uma entrevista de um emprego que eu ia, para mim, na época, ia ser uau! E eu nunca fui rejeitada de nenhum emprego. E aí foi a primeira vez que não me aceitaram. Eu fiquei super arrasada, mas foi exatamente por isso, porque a minha apresentação não estava de acordo com o que eles estavam esperando, né? Que foi muito fraca e tal. E também foi erro de comunicação, eles não tinham me explicado exatamente o que eu tinha que trazer, blá blá blá. Enfim, coloque a desculpa no que quer que seja. Mas depois, para mim, lógico que naquele momento eu fiquei arrasada, mas para mim, aquele momento, se eu tivesse pego aquele trabalho, naquele momento, eu não ia estar fazendo hoje tudo que eu estou fazendo, porque eu ia estar tão dedicada lá, porque quando eu entro em algo para fazer, eu me coloco ali de corpo e alma, e eu ia estar tão dedicada que eu não ia estar fazendo o que eu estou fazendo hoje e vivendo o meu propósito, vivendo aquilo que eu gosto de fazer e que eu sempre quis, trabalhar com com humanas, né? Eu amo fazer essa parte. Então, foi difícil, mas ao mesmo tempo, aquela dificuldade, aquele desafio me trouxe uma nova oportunidade. A gente nunca sabe o que vai acontecer lá na frente. Mas você nem falou que você pode não ter apresentado bem, você se preparou, não sei o que, puta, deu errado aqui, sei lá. Né? Mas eu acho que o que é quase inconcebível, as coisas que estão no teu controle, que é chegar atrasado, Sim. Né? Sei lá, não dormir direito por bobeira, e daí você tá cansado, e aí você não consegue performar legal. Puta, você não pode dormir direito no dia que você tem um negócio. Quão importante é para você isso, que você não podia dormir direito, você tinha que fazer alguma coisa. Então, eu acho que dá muito peso na consciência, que isso eu fujo bem. Se eu falar que eu tenho quase 0 ou 0 hoje, de coisa assim, putz, eu vacilei porque eu fui displicente. Eu perco um monte de coisa, mas displicente eu não lembro, entendeu? Você está bem com você mesmo, com as suas decisões, mas isso vem você tem o hábito de organizar os pensamentos, e isso é uma coisa que ajuda muito, Ricardo. Ajuda pra caramba. Mas isso é novo, tá? Não é de pouco tempo pra cá. Escrever e é engraçado, você vê
Às vezes você vê uma merda, que é o Instagram, você ficar no Instagram é um poço de tempo, e devo ter visto lá isso, né? Eu vi o podcast do Abílio Diniz. Então, quando você tiver um problema muito grave, ou muitos problemas, escreve. Você vai ver que você não vai passar da terceira linha, né? Contando o seu problema. E aí o caderno vai ficar vazio. Quer dizer, você não consegue, o problema não é tão grave assim. E aí eu falei, puta, o cara Faz muito teve uma ideia, sentido. teve uma ideia boa. E é verdade mesmo isso. A Então, gente e cria, mesmo às vezes, um monstro de 7 cabeças na cabeça, né, na mente, e às vezes a coisa nem é desse jeito. tem coisa que você não pode atuar também. Sei lá, uma doença você pode atuar até o limite de ter duas opiniões, ir num médico bom, sei lá, não. Mas tem coisa que você falou, cara, é isso. Bom, como é que eu vou lidar com isso? E aí você vê, é verdade, sem querer misturar, mas quando você vê essas histórias do Holocausto e tal, a turma saindo, aí outro dia eu estava vindo um depoimento de um cara que está aqui no Brasil, que é sobrevivente, e aí ele falou que ele dormia de pé, porque não cabia todo mundo junto, quando eles estavam fugindo lá em Paris, dormia todo mundo de pé, né? Ele com 6 anos e com a mãe, né? Eu falei, nossa, minha filha tem 9 e eu não consigo colocar ela dormir no horário, no cobertor, no edredom, no ar-condicionado, não sei o quê. E o cara dormia de pé assim, com 6 anos de idade sem reclamar. Então, você vê que é muito do... vai desmistificando o que é problema também. É que o ser humano tem o poder também de ser flexível e se adaptar às situações, né? E isso a gente tem que usar a nosso favor, porque se você tem o poder de ser uma coisa hoje e amanhã ser outra coisa, usa isso a seu favor, muda pro lado positivo, né? E isso que o cara deu o exemplo, né, que você falou do Holocausto, é puro exemplo de resiliência. Ele queria sobreviver, o instinto dele de sobreviver. Ele fez de tudo ali para sobreviver, para cuidar da filha e tal. Ele teve que se adaptar à situação que ele estava, um momento de crise, um momento, né, um dos piores momentos da história da humanidade. E olha como sai o lado humano, o lado positivo da gente ser resiliente aos problemas. Isso, E fazer o que tem que ser feito, né? fazer o que É tem que ser isso que tem para hoje. feito. Vamos Essa é a dormir vida assim. adulta, né? A vida Amanhã adulta tudo não tem. A bem. gente tem que fazer tudo que a gente gosta, tem que fazer o que tem que ser feito. É isso. É isso. Exatamente. Bom, gente, o papo tá muito bom. Acho que dá pra gente ficar aqui horas. Tá todo mundo com horário aí em seguida, mas a gente vai marcar outras lives, com certeza, Ricardo, porque a gente tem muito assunto aqui para debater. Queremos te agradecer muito pela oportunidade aí da gente trocar uma ideia, de você trazer a sua experiência para as pessoas que estão aqui ouvindo Eu que Pra gente agradeço. também, e né? para a A gente, gente aprende com também. certeza. Não, eu que agradeço, eu que agradeço. Porque é legal, né, eu consegui falar de uma amostra realmente que tem aqui, que a gente consegue ver, e aí até consegue estudar isso, né? Porque uns dão certo, os outros não dão. Tá? E aí quando você me convidou para esse podcast, eu falei, lógico, vamos participar. A gente fala muito disso, eu e a Débora, questão de desenvolvimento, por que um dá certo, o outro não dá, né? Então, na hora que ela chamou, eu já aceitei, e se eu for convidado de novo, tá fechado. Com Show certeza, de você vai bola. ser, você é nosso convidado VIP, Ricardo. E Tá eu queria que você bom. deixasse aqui um conselho, sei lá, alguma coisa que você diria talvez para um filho seu, para as pessoas que estão ouvindo. Tem muita coisa, hein? Mas de bate-pronto. Eu tava com isso na cabeça, e acho que isso é legal. Não sei se é né? Eu também não sei se eu sou a pessoa para dar conselho. Mas a gente fica toda hora, quando eu escuto esses negócios, né? Pablo Marçal dali, falar, resolva o problema do mundo, que daí você vai ter prosperidade e tal. Aí você para pensar, é tão abstrato você pensar, qual é o problema do mundo? Poluição, o Nubank lá, né? Precisava de um banco. Você pode cair numa armadilha, ficar pensando nisso. Mas se você for mais modesto e pensar, putz, se eu arrumar o
se eu resolver o problema de uma pessoa, pegar o problema da Carla, da Débora, e querer entender e querer resolver, eu já tenho um negócio. Então, isso pode ser qualquer... Qual que é o meu problema aqui? Eu tenho um monte, eu preciso contratar gente, eu preciso fechar mais... Quando eu contratar gente, aí precisa fechar mais negócio. Então, se você vier com uma ideia aqui de marketing que funcione, você vai resolver meu problema. Então, todo mundo tem um problema. Então, ao invés de resolver o problema do mundo, é muito ambicioso. Se você quiser já escolher alguém, você tem um tio, você tem uma tia, você tem um pai, a mãe, lá, aliás, pais com empresa, resolver o problema dele, você já vai. Você já tem um negócio. Então, o meu conselho seria, fica atento aos problemas dos outros, que talvez resolvendo os dos outros, você vai conseguir resolver o seu também. Maravilhoso. Então, Faz eu acho total sentido. Faz total E é assim que a gente sentido. muda o mundo. É assim que a gente muda o mundo. É mudando quem está à nossa volta. É. Porque essas pessoas vão ter os problemas resolvidos e vão conseguir estarem aptas a fazer as outras pessoas à volta delas felizes também. Então é assim, é uma coisa que vai se perpetuando cada vez mais. Total. É isso. E nesse mundo que você não sabe qual a profissão de amanhã, com certeza, você resolver o problema vai continuar existindo. Então, o negócio da tecnologia só é o como você vai resolver. Né? Os problemas vão ser os mesmos. E saúde mental, acho que vai estar um top 1, se não é hoje o top 1. Com certeza. Fica aí a dica para as pessoas que estão querendo iniciar, então, uma carreira com algo diferente. Peguem a dica do Ricardo, porque ele fez e deu certo. Tá dando, tá dando. Isso aí. Obrigada, gente. Obrigado, gente. Até mais. Obrigada, Tchau, Ricardo. Um beijo, obrigado. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Beijo.